aqui, outra lá, e o síndico começa a ficar na reta. A gente sabe bem como que é isso, bem como que são esses problemas do síndico que ficando na reta e ter cada vez mais aí problemas com relacionado à manutenção, enfim, a gente conhece bem como que acontece essas situações. Então, hoje a gente vai conversar muito disso, falar sobre essas questões que envolvem todo esse processo condominial aí, e quem está com a gente é o Everton, daqui a pouco eu vou chamar ele aqui para ele conversar um pouco conosco sobre isso. Mas antes de começar, deixa eu falar aí sobre alguns avisos aí paroquiais, como dizem. Primeira questão, pessoal, a gente sempre tem um apoio aqui de algumas empresas que fazem com que a gente consiga ter essa live já há tanto tempo, né? Um horário diferenciado aí, mas há muito tempo a gente está aqui e a gente sempre tem a participação de vocês aí chegando. E tem algumas empresas que nos apoiam para que a gente consiga levar, de fato, essa questão, consiga levar aí conhecimento, consiga, enfim, estar junto com vocês. E a primeira delas que está sempre junto conosco aqui é a Singular. A Singular é uma empresa de terceirização de facilities, atende boa parte do Brasil. Então, se você, de repente, quer trocar sua portaria, quer conhecer outros métodos, está precisando de um ferista, enfim, converse com o pessoal da Singular. Se tiver dúvida, me chama aqui, que eu passo o contato deles, exatamente para que eles possam participar de uma cotação no teu prédio, seja o que for aí. Outra empresa que está junto conosco aqui também é a Folk. A Folk é uma empresa de portaria remota que atende Curitiba e região. Então, aqui tem um grande número de condomínios. Quer também conhecer um pouco mais de como que funciona o processo de portaria remota? Chama aqui a gente, que eu te indico, que eu te direciono para você conversar com o técnico, para ele fazer um estudo aí, para verificar se o seu condomínio é viável ou não. E a outra empresa que está sempre junto conosco aqui também, eu vou até mostrar aqui para vocês, é a Ceros Bank. Então, a Ceros Bank é uma empresa que está junto conosco, é uma empresa que atua no mercado financeiro voltado para condomínios, oferecendo soluções para esse mercado, e também está apoiando. Então, são empresas que nos permitem a gente conseguir investir um tempo, trazer pessoas aqui para conversar. Você sabe que a gente é muito ligado aqui, principalmente em conhecimento. A gente sempre tenta compartilhar muito isso. Não tem professor de Deus, a gente está todo dia aprendendo junto aqui. Deixa eu aproveitar que o meu parceiro Igor está por aqui, para a gente falar sobre algo que está movimentando o mercado de síndicos no Brasil inteiro, que é a grande questão aí do nosso reality, que nós estamos organizando, um reality voltado para síndicos, um reality aí que vai dar uma mexida no Brasil como um todo, gente do Brasil todo querendo participar. Deixa eu passar um pouquinho aqui a palavra, Igor. Por favor, fica à vontade, querido. Fala, turma, boa tarde, tudo bem? Não estou te ouvindo. Opa, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. A Monique está me ouvindo aí, Monique? Eu estou vendo aqui o rostinho da Monique. Bom, galera, a gente é meio maluco, gosta de fazer as coisas diferentes aqui, né? E a gente teve uma ideia, eu, o PC e o William, síndico revoltado, de lançar um reality show totalmente diferente, né? Porque não existe reality show para síndicos. E a gente criou aqui esse reality show para síndicos, que vai ser num formato que lembra aquele programa do Aprendiz. Então a gente vai levar para os síndicos uma jornada diferente, com assuntos que são relevantes do dia a dia deles, com provas e desafios reais. A gente vai testar esses síndicos na prática e na pele, sabe? Assuntos como vendas, como marketing, gestão de conflitos, gestão de pessoas, liderança, tomada de decisões. Tudo isso vocês vão ver no nosso reality, que vai ao ar em março. São 2 episódios por mês, tá? A gente vai lançar ele no canal do YouTube do Clube Sim, divulgando também no Instagram, e vai ser muito, muito bacana. Já tem grandes empresas que estão entrando junto com a gente, patrocinando o nosso reality. Inclusive, alguns dos síndicos que estão aqui irão participar do reality. Acho que o Paulo, que está aqui, é um deles, né? E vai ser muito, muito legal. A gente tem 10 síndicos já escolhidos, serão ao todo 12 síndicos, e tem 2 vagas que estão em disputa pelos síndicos que querem participar desse reality. Vale lembrar que é uma jornada de 7 meses, tá? Que vai ser de muito aprendizado, que vai trazer muita experiência para o síndico, e vai abrir a cabeça desse síndico, fazer com que ele olhe para esses assuntos de uma maneira diferente. E o campeão do programa vai ser coroado no maior evento de condomínios aqui do Paraná, que se chama Condo Expert, com a premiação de R$30 mil em dinheiro, sendo entregue pelo palestrante do evento. Então é isso, galera. A gente convida vocês para que fiquem conectados, ligados. Em fevereiro começam as gravações, e a partir de março a gente está entregando aí esse entretenimento, essa jornada incrível para todo o Brasil com o nosso reality, que se chama O Gestor, a Batalha dos Síndicos. É isso. Tamo junto, né, PC?
Maravilha, pô, vai ser demais. A gente está trabalhando bastante em cima disso, construindo muita coisa legal, vai ser algo disruptivo e com certeza vem para agregar muito aí mesmo. E Perfeito? pedir, só para finalizar, né? Peço que todos compartilhem, ajudem a divulgar o nosso reality. A gente está divulgando lá na página do Clube Sim. Depois, PCC, coloca a página aqui do Clube Sim para a galera. Coloco aqui, já vou colocar aqui, já da Clube Sim. Porque aqui tem, eu vejo que sempre tem síndicos do Brasil todo, então nos ajudem a divulgar, para a gente mostrar cada vez mais que o nosso mercado está crescendo muito. E essas ações são muito legais, porque fortalecem o mercado e traz algo diferente para o nosso mercado. A gente fala de condomínio, mas de uma maneira descomplicada, leve e divertida. É isso aí. Um abraço para todo mundo, viu? E bora para a live, né? Valeu. Obrigado, Igor. Gente, se puder, coloque ali o nome da cidade de onde você está falando, só para a gente saber de onde que está chegando aí todo mundo. Tá? Tem muita gente conhecida aqui participando hoje, outros estão chegando. Ó, meu amigo Hugo Raposo, lá de Joinville, está por aqui também, né? Está participando. Várias outras pessoas aí, a Solange lá de São Caetano, ó, a Giovana aqui de Cancún, lá do Sternac, Campo Comprido, meu amigo Marcelão de Curitiba está por aqui também, meu amigo Paulo da Pizzaria está por aqui também, ó, querido, está por aqui, a Alessandra, a Mariana Camargo, lá de São Paulo, a Marli, de São Caetano do Sul, Luiz Braga, de São José, o Tiago, lá de Recife, a Carol, de Tamandaré, minha amiga Gisele Garnier, lá de Porto Alegre, com a cabeça inchada, coitada, hoje, minha amiga colorada de lá. Gisele passa, viu? Ficar na Série B, não esquenta a cabeça, Gisele, tá? Logo passa. Gente, vamos lá, deixa eu passar aqui já, eu vou fixar até a imagem dele aqui, nós estamos em várias pessoas, mas já fixei a imagem dele aqui, a imagem do Everton. O Everton ele é especialista da área financeira voltado para condomínios, e ele veio exatamente para conversar com a gente, para dar algumas dicas, sugestões, enfim, para que a gente consiga se antenar um pouco nesse mercado de como fazer. Antes de mais nada, Everton, obrigado por abrir um espaço na tua agenda aí para conversar com a gente aqui. Seja bem-vindo. Legal. Pessoal, boa tarde. Agradecer ao Paulo aí pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Para começar, quero saber se vocês estão me escutando bem, se está legal, está abafado, se tem ruído. Me confirme aí se dá para ouvir legal, por favor. Eu estou te ouvindo bem aqui, eu acho. Não sei se o pessoal está ouvindo bem aí. Está dizendo que tem um pouquinho de eco, está perfeito, de repente pode ser por causa da sala, mas o pessoal está ouvindo bem aqui, tá? Ô Everton, acho que a primeira coisa que a gente sempre fala, né, quando a gente está conversando sobre essa questão de mercado condominial, né, a gente sempre fala, por que é tão urgente a gente falar de dinheiro? Né? A gente fala de dinheiro, é sempre um tabu. É um negócio que a gente não quer muito falar. Pô, fala para o síndico aumentar a taxa condominial, já começa a dar uma dor no estômago. Eu tenho uma semana que vem que eu tenho que aumentar a taxa condominial pelo menos em 10%. Eu preciso aumentar daquele condomínio. Em 10% eu preciso aumentar a taxa condominial. Já estou assim. É complicado falar de dinheiro para condomínio, né? Olha, é complicado falar de dinheiro, eu acho que para qualquer nível ou mercado que a gente pensar, né? Você imaginar hoje o nível de inadimplência do brasileiro está aí acima de 80 milhões de brasileiros com dívidas em atraso e registros no Serasa. É absurdo, é gigantesco, né? Está todo mundo apertado, está todo mundo Qual que é o número? buscando um jeito. 80 milhões de brasileiros com dívidas em atraso. Quase metade da população. Então, é difícil falar sobre isso com qualquer pessoa, né? O condomínio também é difícil. Mas para a escola é difícil, para outros tipos de serviço também é difícil, porque está todo mundo tentando se virar, né? Então, acaba sendo, de fato, uma coisa complexa. Ninguém quer aumentar a despesa recorrente. Quando a gente aumenta o condomínio, isso é sempre para os próximos meses e anos também. Então, você contrata algo já para frente. Então, compreendo, concordo com a dificuldade que é tratar desse tema. Eu acho que quando a gente fala de taxa de condomínio, é sempre um ponto que gera uma preocupação adicional. Aí os nossos amigos aqui podem nos ajudar nesse entendimento, que é, pô, mas vai aumentar minha taxa? Será que não vai desvalorizar o meu imóvel? Como é que isso vai ficar no mercado? Eu acho que traz essa preocupação a mais, né? Eu acho que traz esse ponto a mais em relação a esse tipo de gasto. Não só pelo desembolso, mas também de que forma isso vai impactar na valorização do imóvel, no valor do imóvel, na percepção de mercado desse imóvel. Eu acho que é um pouco por aí esse tema, né? E tem muito o que a gente fala, né, de uma quebra silenciosa, mas tem muito condomínio que você não está se cuidando, ele está quase lá, está se quebrando, né?
tudo que a gente pensa sobre inadimplência, sobre atraso, sobre dificuldade de cobrança, é como se fosse uma analogia que a gente faz, como se fosse um vírus que ele vai corroendo silenciosamente. Quando você repara e percebe ele já está no nível que você não consegue mais controlar, não consegue mais lidar com ele. Então, eu acho que esse é o tipo de problema que a gente tem que sempre se antecipar e sempre agir de forma mais imediata possível. É comum nesse mercado algumas empresas, alguns profissionais pensarem não, vamos, R$400 de uma taxa, só atrasou uma taxa, não, vamos deixar acumular aqui para ficar relevante e cobrar. Não, pelo contrário. Quanto menos atrasado, quanto menor o valor, melhor para se cobrar. E quanto maior o atraso, quanto mais tempo de atraso, é muito pior para se cobrar. A gente fala que a cobrança é algo que tem que ser feita de maneira imediata, de maneira mais rápida possível, para evitar que isso se alastre e para evitar que isso se torne algo ainda maior. Né? Então, a tempestividade é realmente algo muito importante. E aí, quando você não faz isso, você vai criando diversos tipos de problemas. Né? E o condomínio vai acumulando títulos a receber, títulos vencidos, perdeu o time, perdeu o tempo daquela cobrança, de ser mais tempestivo, de ser mais ágil, e aí, naturalmente, não tem jeito. Vai faltar dinheiro, vai ficar apertado, e vai ser difícil de repor no final, né? Eventualmente, vai ter que acontecer de aumentar a taxa, às vezes por conta de inadimplência que não foi cuidada durante o tempo que era ideal. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, querer trazer alguma opinião aí, algum tema aí do seu condomínio, levanta a mão aqui, que eu abro aqui, manda no chat. Você sabe que aqui a conversa aqui é liberada, é tranquila, fiquem bem à vontade com relação a isso. Ainda falando desses condomínios que quebram, Everton, você conheceu aí algum condomínio que chegou a quebrar assim? Cara, não tem. Tá zerado, zerado não, tá devendo, aliás, se tá zerado ainda não tá tão ruim. Então, com caixa terrível. Não consegue fazer manutenção, nada. Paulo, a gente trabalha nesse mercado oferecendo solução e produto financeiro para condomínio. Então, a gente, infelizmente, vê muitos casos assim. Geralmente, são consequência ou resultado de uma gestão do financeiro ao longo de algum tempo. Ocasionalmente, tem algum fato específico, algum caso fortuito, algo que ocasionou um evento de emergência, mas na grande maioria é um acúmulo de falta de rotina, de falta de cuidado ao longo do tempo, de não cuidou do recebimento, da cobrança, ou até do controle de caixa ao longo do tempo. Infelizmente, a gente vê muitos casos assim. A gente atua aqui um pouco até nesse mercado oferecendo soluções para isso, né? E a gente acaba vendo muitos casos, né? Em geral, casos que são valores bem vultuosos, valores que são grandes, e aí, consequentemente, não tem jeito, acaba precisando de um aumento de taxa, uma taxa extra, para cobrir esse ponto. Né? No fim, o condomínio ele não quebra, ele fica sem caixa e tem que recorrer a alguma linha de crédito. Hoje a gente tem muita opção interessante, tem um mercado que está evoluindo e está se organizando em torno disso, até pouco tempo atrás a gente nem tinha isso, né? Então, hoje a gente já tem linha de crédito, já tem possibilidade de ser socorrido, mas nunca é tão confortável. Toda linha de crédito vai ter juros, toda linha de crédito vai ter uma questão de análise, de aprofundamento, então sempre traz um desgaste para o síndico, para os moradores, para aquele ecossistema, para aquele ambiente do condomínio. Entendi. Eu acho que uma coisa, Everton, que você está tocando, um ponto bem interessante, que você está falando, tem muito síndico que ele fica, entre aspas, não dando a devida atenção para uma chamada, para um reajuste da sua taxa. Não vamos reajustar esse ano, deixa para lá. E isso parece que é aquela questão que ele começa a quebrar o condomínio de forma lenta. Porque o condomínio ele não quebra de um dia para o outro, não funciona assim. Mas se, por acaso, não tiver aquela tensão nessa taxa condominial, acho que esse é um dos problemas, né? Quando a pessoa vê, pronto, já fez a bola de neve. Eu acho que tem um ponto, quando a gente estuda sobre finanças, Paulo, até um pouco filosófico isso, né? Mas eu acho que cabe no nosso contexto aqui. É que você pode até ignorar a realidade, mas você não pode ignorar os efeitos dessa realidade, né? Então,
É muito melhor e muito mais prático e mais fácil reajustes ao longo do tempo, pequenos reajustes, encarar a realidade o mais rápido possível e tentar resolver esse problema, do que acumular 18, 24, 30 meses sem reajuste, e aí vir um reajuste maior, as contas apertarem, ficar mais difícil, e aí, muitas vezes, além de um reajuste, ainda precisar de taxa extra para poder cobrir algum problema ou alguma aperto de caixa que tenha acontecido, né? E a gente vive um momento que a inadimplência vem dificultando essa atuação, porque além de ter que controlar os gastos e organizar essas despesas, ela tem um ponto da impontualidade, muitas vezes do devedor crônico, que tem se formado por conta de muitos fatores. Eu acho que nem é o ponto da nossa conversa aqui, mas não ter aquele fundo de emergência, não ter algum valor preparado para esse tipo de inadimplência pontual, inadimplência até crônica que vem surgindo, é também um dos grandes fatores, né? Então, tem uma questão de gestão de caixa ali no dia a dia, uma questão de encarar a realidade do valor da taxa e a necessidade de algum reajuste pontual necessário, e também o ponto de preparação para alguma emergência, né? Então, eu acho que a gente vê um pouco, nos casos que a gente enxerga aqui, um pouco desses 3 pontos. Porque tem muito síndico aí que faz previsão orçamentária no chute. Vai no bicuda, pega indicadores bem simples, e aí depois começa a faltar dinheiro no meio do mandato ali, no meio do ano. Gente, quem aqui que já passou, já assumiu um condomínio, que já teve problema, teve que parar, teve que refazer a previsão orçamentária, porque não está dando, não tem como pagar, está faltando dinheiro. Quem aqui que já passou por isso aí? Levanta a mão aí para contar para a gente aqui, para trazer um pouco dessa informação. Eu peguei um condomínio uma vez que ele tinha R$ 6,40 de caixa. E detalhe, esse condomínio, no mesmo mês que eu assumi, eu peguei isso, e já vem o dissídio de 3 anos da zeladoria. Só para a zeladoria nós devíamos R$ 10 mil. Detalhe, assumi o condomínio em uma semana, na outra semana já assembleia para a gente fazer reajuste da taxa condominial, previsão orçamentária. Na outra, já. E assim foi, o condomínio foi pedalando o ano todo. Esse ano que o condomínio está voltando, está dando uma respirada, porque acho que isso é outro problema, né? Tem que levar esses números em consideração. Vai fazer a previsão orçamentária, não pode ser um negócio, pegar dados do ano passado, joga e faz. Isso aí, de fato, dá muito problema, né? Você acaba tendo muita situação assim que quando chegar, vai faltar dinheiro. Gente, se tem um negócio chato, é você fazer uma previsão orçamentária e faltar dinheiro. É claro que é muito mais chato se você continuar com isso, né, Everton? Para e faz. Mas é horrível. Fica meio aquele testado de incompetência. Você faz uma previsão e não está fazendo frente, quer dizer que você não analisou tudo. Não sei se a Mariana quer participar, Paulo. Cadê? É verdade, a Mariana levantou a mão. Oi, Mariana, pode falar, querida. Mariana levantou. Tá no mudo, Mariana, viu? Giovanni também levantou. Tem Giovanni. Giovanni, pode falar, Giovanni. Obrigado por deixar eu falar. Que joia. Oi, boa tarde, tudo bem? Pode falar, Mariana. Vamos lá. Acho que ninguém enjoou da tua voz ainda. Depois eu falo. Pode falar, Mariana. Deu algum erro aqui, depois eu falo. Não, pode falar, estamos te ouvindo. Não estamos te vendo, mas estamos te ouvindo. Acho que não foi, Mariana. Pode ir, Giovanni. Vamos lá. Isso é bem recorrente de quando a gente assume condomínio, acho que todos nós fazemos levantamento e verificamos, né, onde estão as falhas, né, recorrentes referente a isso, para a gente poder fazer uma otimização dos gastos e um direcionamento mais eficaz. Então, é muito comum várias falhas, justamente referente a essa nossa previsão orçamentária, né? Inclusive, acho que a gente vai falar disso essa semana, né, Paulo? Semana que vem, não lembro. Enfim. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao fazer essas previsões ali, tem que tomar ali à frente. E não é porque você é um síndico que entrou, às vezes, por renúncia de outro no meio de um mandato, onde já foi feita uma previsão orçamentária deficitária, que você não pode já chamar uma nova assembleia para fazer essa correção, né? Teve alguns síndicos que me perguntaram esses dias ali referente sobre isso. Falou, pô, Giovanni, a gente está lá no condomínio e tal, mas a previsão ali é anual, junto com a eleição de síndico, mandato tampão. Aí eu falei para eles claramente que, cara, faz análise retroativa, vê como é que está a situação, chama a assembleia e faz o reajuste.
porque você vai continuar no próprio erro até o final, onde vai ser feita essa adequação, né? E daí você faz na própria Assembleia já uma nova. Então você mantém dali para não persistir no erro. Então, assim, a gente tem que fazer sempre que for identificado qualquer tipo de erro ali nessas previsões, a gente poder fazer isso. É importante porque a previsão orçamentária, tudo que você faz, você não pode ter uma discrepância saindo dela, porque senão sobra para o síndico também. Se você pegar alguém mais complexo, com um condomínio, não que vocês tenham condôminos mais demônios do condomínio de vocês, mas você pegar um condomínio bem chupeta e bater em cima de você porque a tua previsão está furada, não deu certo, você vai responder com certeza. É isso aí. É terrível você ir para uma assembleia e levar uma invertida dessa. É claro que é mais terrível ainda se você continuar no erro, mas é ruim demais, viu? É terrível. Isso que o Giovanni falou é bem por aí mesmo, né? Porque a gente tem que entender que tudo aumenta, né, Everton? Todas as contas fixas de um condomínio aumentam. Não tem milagre, gente. Aquele síndico que bate no peito e fala, olha, eu faz 3 anos que não aumento aqui minha taxa condominial. Meu amigo, você está fazendo coisa errada. Você não está no caminho certo, cara. Não tá, a não ser que o último síndico que fez a previsão orçamentária, ele cobrou muito mais, o que eu acho muito pouco improvável. Senão você está fazendo coisa errada, né, Everton? Não tem milagre. Dinheiro aquele famoso ditado mais antigo que existe, dinheiro não leva desaforo. Eu acho que comentando um pouco o ponto do Giovanni, Paulo, aproveitando aqui essa questão dele, a gente vê muito isso nos condomínios que, no fim, precisam de ajuda para socorro de caixa, né? É esse ponto do descuido em relação ao planejamento orçamentário. E quando a gente se aprofunda, porque no final a gente precisa entender a realidade do que está acontecendo, a gente percebe que o planejamento orçamentário ele foi feito como uma média nos últimos meses, só que muitas vezes teve algo específico nos últimos meses que diminui aquela média, e aí ficou todo mundo sem entender, jogou para frente e pronto. E aí parecia que ia sobrar dinheiro, no final ia faltar muito. Todo cuidado de caixa, todo cuidado de longo prazo de dinheiro, ele exige, por óbvio, algum planejamento, alguma organização prévia. É impossível você assumir ou cuidar de um condomínio com diversas unidades sem ter noção específica eu vou arrecadar no máximo X valores, tem uma média aqui de inadimplência de tanto, então a realidade vai ser que vai entrar no caixa apenas isso, e eu tenho essa lista de despesas. Despesas reais, despesas de verdade, não é só a média dos últimos 3, 4 meses, porque isso vai deixar você cego. A gente chama isso, dentro de finanças, de orçamento base zero. É aquele orçamento que você não fica olhando só para o passado. O passado, ele te guia. O passado, ele vai te orientar. Mas você vai parar e vai ter a mente zerada, né? Vai ter a mente partindo do zero. O que eu vou gastar com despesa tal, com folha, com o time da empresa de terceirização, a empresa de administração, o escritório jurídico, o pessoal de cobrança, o que vai ter de outras despesas. Então, o passado ele vai te orientar para você comparar, mas o pensamento é sempre base zero, né? É você, sem a influência, fazendo e listando tudo que tem para frente. A maioria dos orçamentos errados que a gente vê, Giovanni, é a técnica do faz a média, joga para frente e vai. É incrível como essa técnica dá errado. Eu não sei nem se pode chamar de técnica, Paulo. Não é técnica, né? Sempre dá erro isso aí. Eu acho que a Mariana ia falar, Paulo, de novo. Maria, voltou, Maria? Quer tentar, querida? Pode falar, Mariana. Oi, boa tarde, tudo bem? Oi, agora sim, estamos te ouvindo. Não estamos te vendo, mas estamos te ouvindo. Se ouvirem um chorinho é meu filho, tá? Fica tranquilo. Então, na questão assim, igual quando eu assumi, onde eu moro, né? Fazem 2 anos. Hoje, inclusive, eu vou ter uma assembleia, né? Que estão com tudo para me tirar agora, né? Depois de tantas coisas. Mas, enfim, eu peguei devendo para o banco R$450 na época, troquei administrador e pedi dinheiro emprestado para ela para pagar funcionário. Isso há 2 anos, estou falando de janeiro de 2020, 23, 24. Recente Então, agora. Então, assim, eu tive que fazer um empréstimo, terceirizar a faria, mandar embora, peguei empréstimo para pagar 70 mil de água, rescisões e coloquei garantidora depois de 6 meses. Porque, como eles falam, né, às vezes não pagam por pirraça, né?
não quer fazer, não quer isso, então não concordo, não pago. Então eu coloquei a garantidora, vai pagar de qualquer jeito, né, para outra financeira, então. E hoje, 2 anos após, né, essa caminhada, né, eu tenho um dinheiro em caixa, 50, 60 mil reais, e a guerra que tem hoje, que inclusive vai ter na Assembleia, é para me tirar exatamente porque tem esse dinheiro, que eles querem que eu use esse dinheiro, que após 2 anos aí nessa luta, eles querem para reformar um salão, que não dá nem para reformar todo ainda. E é o único dinheiro que a gente tem. Então minha situação hoje é essa. Peguei no estado que estava, troquei tudo, pus a garantidora, troquei fiação, portão, motor de portão, e hoje estou aqui arrumando um salão para ter uma assembleia, onde montaram um grupo, que era um conselheiro, inclusive, me difamou. Hoje eu vou ter uma consulta até com a advogada a respeito disso, expondo conversas minhas pessoais, né, com ele. Então, assim, é bem difícil mesmo, essa caminhada, dependendo como você pega e como você vai deixar, né? E aí, quando tá bom, assim, funcionável, né? Porque dinheiro, como dizem, como alguém disse aí, não leva desaforo, né? Então, você não pode brincar com ele. E hoje, eu estou numa situação bem lamentável, emocionalmente até, né? E com as pessoas querendo me tirar. E a promessa do concorrente é fazer tudo colocou um monte, colocou 20 itens na proposta, sem aumento e sem rateio. Essa é a promessa dele. Paulo, você está no mudo. Paulo. Mariana, aparece esses mágicos aí. Uma coisa que você pode fazer é... Pede para constar todas essas propostas na ata. Eu, inclusive, contratei uma equipe de filmagem, porque são várias acusações, a minha administração. Não foi isso que eu falei, não foi isso que foi informado. Não, foi sim, está registrado em ata. Aí hoje eu contratei uma equipe de filmagem, uma equipe de advogados. Porque não adianta, né, Everton? Esses casos da Mariana aí, dizendo que vai fazer mais, vai fazer aquele outro. Se você não aumentar a taxa, não tem como se fazer. A não ser que você tenha outra fonte de receita no condomínio. Eu tenho um condomínio meu... Eu vou falar para você, Paulo, e todos aí, desculpa interromper. Alguém perguntou para ele, né, qual é o milagre, né? Qual é a poção mágica? Ele falou assim que vai fazer contrato de voluntários, que vão... Alguns moradores são afoitos, né? Afoitos. Eu quero reformar o salão, eu quero salão. Pronto, falou que 3, 4 vão fazer um contrato solidário aqui, voluntário, e reformar o salão, olha só. Fala o que acontece se um deles caísse e arrebentar, Mariana. Pergunta para ele de onde que vai sair o custo para a reparação e utilização. Não, é voluntário, não tem custo. Exatamente. Eu falei, nossa, seria bom, né, se não fosse bizarro, porque 3, 4 se esforçar para reformar um salão para todo mundo usar é maravilhoso, né? Meu Deus do céu, é cada um que aparece, olha, né, Everton? Esse tipo de poção mágica não existe, né, cara? Se você me chamar, Paulo, eu te passo a proposta, só para você ter noção do que... Eu quero, Mariana. Passa aí, Mariana, por favor, me manda no Insta aí. Vai ser educativo, né, Paulo? Essa aí vai ser educativo, né? Exatamente. Sim, eu vou mandar. E à noite eu passo o resultado aqui da eleição. Por favor, Mariana. A gente quer saber aqui, viu? Agora a gente quer saber o resto da história aqui. Acho que indo para esse tema, Paulo, vou desligar o som aqui, porque o bebê tá agitado. Tá bom, Mariana, tranquilo. Obrigado, Mariana. Obrigado. Boa sorte para você. Muito obrigado. Olha que loucura, né? Isso, né? Esse ponto do reajuste e da manutenção da taxa por muito tempo, aumento de gasto sem rateio, isso não existe, né? Assim, a gente sabe disso. E aí vou para um ponto, e é um ponto bem sério, que é a escolha do percentual do reajuste, né? Muitas vezes a gente pensa, não, mas a inflação está 4%, 5%, não pode reajustar 10%, não pode reajustar 8%. Não, as coisas não são amarradas, não são correlacionadas. A inflação oficial do governo ela é uma média de uma cesta de 50 gastos. E esses 50 gastos não são os gastos que o condomínio tem. Então, o seu reajuste ele tem que ser baseado na sua cesta de gastos. A gente sempre fala que a indexação, né, o índice que você vai utilizar para um reajuste, para um aumento, ele não é um índice geral, ele é o seu índice específico. Se a tua empresa de terceirização de mão de obra vai aumentar, sei lá, 7%, se outro gasto vai aumentar 8%, se outro gasto vai aumentar 10%, você não pode reajustar 4%, 5%, porque a inflação é essa. Então, esse é outro ponto
diretamente conectado com o que o Paulo falou. O dinheiro não aceita desaforo. Isso nem sempre é gastar muito. Isso, às vezes, é não ter cuidado com os conceitos e não ter cuidado com indicadores, não ter cuidado com as regras desse jogo, vamos dizer assim, né, Paulo? Exatamente. É bem isso. Vai tudo aumentando e o síndico não leva em conta essas coisas na hora de fazer aí, fazer o reajuste. Agora, outra questão, às vezes, tem condomínios, Everton, que esse condomínio, ele está com previsão orçamentária legal, a previsão orçamentária foi bem feita, só que ele tem uma deficiência do outro lado, que é a questão de cobrança. Porque tem aquela coisa, tem morador, cara, que se você não cobrar, esse cara não vai pagar. Por quê? Porque os juros, via de regra, do condomínio é um juro baixo. Cara, eu vou pagar o cartão de crédito, não vou pagar esse aqui, vou pagar outro ali, não vou pagar aqui, deixa pra lá, vai deixando, vai deixando, vai deixando. E aí até a previsão dele é boa, mas assim, como não tem o serviço de cobrança, como não tem o serviço de apoio jurídico, como não tem nada, o morador vai deixando. E quando o cara vê, aquele morador tá com aquela bola gigante de dívida, e aí fica difícil do cara pagar. Foi aquilo que você comentou, acho que esse é um ponto bem importante, né, porque a gente tem que voltar e bater. Não adianta só uma previsão orçamentária, você tem que ter outro lado também da moeda. Esse ponto, talvez, eu encaro ele como um dos mais difíceis nessa gestão do condomínio, sabe, Paulo? Porque cobrar é muito chato. Você cobrar alguma atividade de alguém é chato. Você imagina cobrar dinheiro, né? E cobrar do devedor. E algumas vezes o devedor, ele é o que a gente chama nesse mercado de devedor profissional. Ele deve querendo, ele deve sabendo o que está fazendo. Ele não deve porque ele está apertado, porque ele teve alguma emergência. Ele deve porque ele sabe. Ele deve porque ele sabe que os juros não é agressivo. Ele deve porque ele sabe que o condomínio não vai apertá-lo. Então, ele é o devedor profissional, né? Ele sabe rolar. Então, esse tema, para mim, é um dos mais difíceis, tá? Porque cobrar não é algo natural nosso e cobrar não é algo simples. E aí eu vou para um ponto que é o seguinte: cobrança é um negócio. E como todo negócio, tem metodologia, tem ferramenta, tem rotina de como fazer isso. Então, a gente precisa ter muito cuidado nesse tema, porque não é só, contrata aí alguém aqui para deixar aqui, ela vai ligando por uma hora. Cara, não é assim. A cobrança, ela exige técnica, ela exige organização. Não é só tentar falar com o morador, não é isso. Você tem que organizar a sua fila de cobrança, tem que segmentar aqueles que são devedores impontuais, aqueles que são crônicos, os que são contumazes. Organizar o que é dívida mais nova, o que está atrasado só há 10, 15, 20 dias, o que já está atrasado há 90, 120, 150 dias. Então, a cobrança, ela exige, acima de tudo, muita organização, muita técnica e muito modelo de como fazer. A cobrança, ela tem alguns pilares. O grande primeiro pilar da cobrança é ser lembrado. Porque ser lembrado faz com que você vire prioridade, que é o segundo pilar da cobrança. Então, primeiro, você tem que lembrar para as pessoas que existe uma obrigação, que existe algo a ser pago. E esse lembrete, ele pode ser antes até da pessoa ficar devendo. Você pode lembrar o condômino, pode lembrar a pessoa que vai pagar a taxa de condomínio 2 dias antes, pode lembrar no dia do pagamento e também pode lembrá-lo depois que já está atrasado. Mas o ser lembrado é um dos grandes pontos. Eu acho que todo mundo aqui, na pessoa física, né, tem ali a conta de telefone, a conta do cartão, a conta de água, e a gente recebe comunicados, recebe lembretes amigáveis. Então, isso também tem técnica, isso também tem formato e metodologia para ser feito. Então, é preciso ter cuidado com a linguagem, é preciso ter cuidado com o formato também, mas dá para fazer. O virar prioridade... Pode falar, Paulo. Não, eu ia comentar o seguinte, porque tem alguns síndicos que, na boa fé, falando, poxa, a administradora não faz a cobrança porque não está no contrato, eles vão querer cobrar mais. Então, eu vou fazer, o que eu pego? Eu pego o meu WhatsApp que fala, fulano de tal, fala, meu amigo, você está bem? Olha o seguinte, está com a taxa aberta, você consegue me ajudar? Dá uma verificada. Gente, foi o que o Everton falou, do jeito que você mandar a mensagem, isso pode virar contra você. Uma simples palavra que você fale, isso pode te dar um problema. É por isso que foi bem que ele falou, tem que ter expertise para fazer. Lá no Código Civil,
diz que o síndico é o responsável por efetuar essas cobranças. Mas é claro, ele pode repassar isso a um terceiro, para que possa lhe auxiliar a fazer isso. E nada melhor do que alguém que tem essa capacidade de fato, do que você fazer. E detalhe outro, né? O síndico, ainda mais se ele for um síndico morador, isso é muito complicado, porque, poxa, eu vou cobrar meu vizinho de porta, o meu filho brinca com o filho dele, eu pego o elevador junto, meu carro está do lado do carro dele na garagem. A gente vai juntando uma série de problemas, uma série de situações. É por isso que a gente precisa, de fato, ter isso muito claro, né? Até antes de passar a palavra para você de novo, deixa eu só falar aqui do Denilson. Meu amigo Denilson, ele falou aqui, ó, peguei um condomínio recente que estava há 5 anos sem reajuste, apenas 8 mil em conta em 9 anos, olha só. Então, mais um caso aí do Denilson contando também. Pode seguir, por favor. Não, bacana. Quem quiser intervir também, pessoal, tirar dúvida, comentar algum caso, a gente está super aberto aqui, né? O Giovanni, o Denilson falou aqui que quer a gravação da tua assembleia, viu, Mariana? Tá todo mundo pedindo, viu, Mariana? Virou uma novela a tua assembleia aí, viu? Dos voluntários aí, ó. Ó, Giovanni, seria bom convidar uns 10 síndicos profissionais para comentar sobre isso. Cada um vai descascar o idiota. Na proposta é encostar o milagre. Todos os escopos e a redução total. É bem isso mesmo. Ó, Denilson, aqui, ano que vem ainda teremos alguns impostos adicionais para os prestadores de serviços e mais custos adicionais aqui. Tem mais coisa aqui ainda. O Giovanni já falando aqui que não vai pagar os serviços voluntários lá da Mariana, né? Não vai ter esse custo. Enfim, sempre é difícil essas taxas, né? Sempre é complicado, né? Complicado. E aqui a Marli colocou que incrível como ninguém quer pegar o problema. Mas a hora que as coisas estão boas, organizadas, saldo credor, todo mundo consegue, todo mundo quer fazer o melhor. É bem isso mesmo. Pode seguir, Everton. Não, legal. Seguindo aqui nesse ponto da cobrança, né? A gente disse nessa indústria de cobrança, porque é uma indústria, tá, pessoal? A gente acha que é algo simples, que é só mandar uma mensagem, mandar um WhatsApp, como o Paulo fez o exemplo aí, mas a cobrança, ela exige técnica, muito cuidado e metodologia. A gente também disse que a cobrança ela é tão efetiva tanto quanto a punição por não pagar também é alta ou é grande ou pequena, né? No nosso caso, desse nosso mercado de condomínio, a punição por não pagar a taxa de condomínio, ela pode ser muito alta. É óbvio que deixar isso evoluir, deixar isso correr é muito pior para todo mundo. É pior para o condomínio, é pior para o dono do imóvel e traz um estresse e um atraso ainda maior. E aí, para evitar chegar nessa punição muito grande, que é uma punição muito severa, a gente sempre diz que é preciso agir de maneira tempestiva. Não tem esse negócio de, não, pô, a taxa é R$300, a taxa é R$600, vamos deixar acumular umas 5, aí a gente atua em 5 taxas de R$600, já 3 mil e pouco. Não, pelo amor de Deus, não é assim. A taxa é R$600, atrasou 10 dias, já vamos começar a acionar, já vamos começar a tentar negociar de forma educada, da forma que o código permite, mas cobrando, lembrando e, principalmente, oferecendo formas acessíveis e simples desse morador fazer esse pagamento. Pode ser de PIX, pode ser um DDA, pode ser alguma forma com que ele se sinta melhor para pagar. O importante é que a gente receba esse dinheiro. Porque deixar acumular é sempre a pior opção. Esse negócio não é porque é muito pequeno, pô, tem que deixar acumular e ter vale a pena. Negativo. O cara que hoje é o devedor crônico, ele, há 6 meses, era o devedor pontual de uma taxa. Bem aí isso. está 6 meses devendo. Então, nada nasce grande, as coisas nascem pequenininhas. Se a gente não cortar, a gente vai fazer com que isso fique grande. E aí eu volto para o ponto inicial. Um dos pontos mais relevantes da cobrança é ser lembrado, é virar prioridade. Ô, gente, vocês que estão acompanhando aqui, está fazendo sentido para vocês? Vocês estão conseguindo entender a importância? Novamente eu falo, não adianta a gente querer recriar a roda. Tem muita coisa aí que é coisa simples de fazer e às vezes não é feito. Como essa, de você ser lembrado, né? De lembrar o devedor. Cara, você está devendo. Lembrar, incomodar. Eu às vezes esqueço de pagar minha conta da TIM aqui, cara, e fica numa ligação aqui, que até eu pagar, eles ficam me lembrando. Fico me lembrando. Né? A gerência ali na Ilara colocou aqui, aqui no condomínio foi aprovado uma JEC com 30 dias em atraso, o apartamento é negativado em Serasa. Com 60 dias sai das mãos da administradora, cobrança extrajudicial e vai para a assessoria jurídica. Tá? Eu acho que esse é um outro assunto que a gente
consegue entrar agora, Everton, para conversar um pouco, para ver que tipo de serviço que hoje tem disponível que a gente pode passar para o síndico, que de repente pode dar uma aliviada nele, né? Poxa, porque foi aquilo que a gente falou, a cobrança existe um processo. Como que eu vou fazer? De que forma que eu vou fazer? Isso exige tempo, preparo. E se o síndico faz qualquer coisa, ele vai fazer cagada. Esse cara vai cometer um erro. Né? Achei o exemplo aqui do colega muito bom, né? Porque é bem no que a gente estava conversando aqui. A cobrança ela é tão efetiva quanto mais ela é lembrada e quanto maior a punição. E o colega aqui encontrou uma forma de ter uma punição intermediária, né? Vamos dizer assim. Tem a punição pior, que é a punição com relação ao imóvel, mas negativar com X dias, depois já sair da mão da esfera administrativa e ir para extrajudicial, depois judicial, são caminhos do que a gente chama de régua de cobrança, né? E aí são um pedaço da técnica de cobrança, que a régua de cobrança é, primeiro você envia o boleto 10, 15 dias antes do vencimento. 5 dias, 3 dias antes do vencimento, você lembra o condômino. No dia do vencimento, você lembra de novo. Atrasou, está 2 dias atrasado, lembra novamente. E aí, no exemplo do colega aqui, passou de 30 dias negativa, 60 dias notificação, mais de 90 dias judicial, né? Isso é o que a gente chama de régua. E essa régua faz com que a gente receba mais dinheiro ao longo do tempo. Obviamente, se eu não fizer nada, eu vou ficar à mercê do comportamento que os condôminos acharem que faz sentido, né? Conforme eu crio essa régua e crio um formato de lembrar, de explicar, e aí é um ponto muito importante, né? Divulgar e explicar essas regras é muito importante. Deixar claro para o condômino o risco que ele está correndo. Ó, com 30 dias eu posso ser negativado. Não vou atrasar, eu tenho que pagar todo mês esse condomínio e paga logo. É uma forma de se tornar prioridade nas contas do condomínio, né? Esse ponto é muito importante. Dado que isso é uma indústria, que isso é um negócio, tentar fazer isso de maneira, entre aspas, caseira, amadora, ou até informal, amadora, é um risco muito grande. Porque você corre o risco de tanto não fazer bem feito, como fazer errado. E aí, além de não ter o resultado do recebimento, ainda pode ser punido, né, Paulo? Exatamente, até era um ponto que eu ia colocar, porque parece um negócio muito óbvio, né? E parece óbvio em que ponto. Seguinte, parceiro, você está devendo a taxa de condomínio, eu preciso que você pague essa taxa para a gente ter. Gente, se ninguém passou por isso, eu vou contar algo que existe, mas acho que boa parte de vocês passaram, do morador ele entrar juridicamente dizendo que ele foi cobrado, que ele foi constrangido. O cara está devendo e ele acha que ele foi constrangido ainda. A gente fica puxando os poucos cabelos que tem, mas legalmente existe. E tem muitos que conseguem punição pro condomínio e pro síndico. É por isso que fazer de qualquer forma, aí que mora o perigo. Eu não faço isso, não faço mesmo. Eu não faço por 2 situações. Primeiro, que posso fazer errado. Segundo, porque pode criar um clima de animosidade gigante dentro do condomínio, ainda mais se você for síndico morador. E detalhe, gente, a gente fala até de integridade física. Ah, Paulo, você está exagerando? Não, você pode ir lá querer cobrar o cara, esse cara está num dia, está louco, vai saber o que está se passando pela vida dele. Então, assim, eu acho que isso é algo que a gente não pode brincar, porque acontece. Por mais, ingerível que seja, ocorre. Assim, o Paulo foi muito feliz nessa colocação, Paulo, que você agora me remeteu a uma outra técnica de cobrança, que é a criação do script. Por mais óbvio que pareça, por mais desnecessário que possa parecer, o script de cobrança, a gente sempre escreve o que a pessoa que está cobrando pode falar. De maneira mais cordial, não pode falar tal e tal palavra. Então, o script de cobrança, para você ter ideia, olha a diferença entre pegar o WhatsApp que o Paulo fez, né? Pô, cara, paga aí, bicho, me ajuda aí, tá faltando aí só tu e mais 3. Tudo errado. Você já expôs dados de outras pessoas, já comentou e abriu dados confidenciais, tudo errado. Abordagem errada, então é preciso pensar, inclusive, nas palavras, no script, né? Uma coisa que a gente evita fazer quando está cobrando, por exemplo, pessoal, é evitar aquele ponto do não, senhor, isso está... Quando está cobrando algo e o morador reclama, né, sobre alguns juros, alguma mora, alguma coisa. A gente evita falar o ponto de não, senhor, isso aqui está previsto no contrato. Isso aqui está previsto. Essa multa, esses juros, esse encargo está previsto. Porra, isso não ajuda ninguém. O cara não quer
ter esse tipo de abordagem, porque ele quer ser ajudado, ele quer alguma solução para o problema dele. Então, até esse formato, e aí entra já com o ponto de estratégias de cobrança, também precisa ter. Totalmente diferente de pegar o WhatsApp e sair falando sem nenhum cuidado, né? Paulo, acho que você está no mudo. Ó, aqui, ó. A pessoa pega a coisa no mercadinho e não paga, a empresa pede comprovante, o morador fica puto da vida, com algo que ele pegou e não pagou, e aí ele fica bravo ainda, né? A Ana, não sei se a Ana está por aí, mas a Ana passou por um caso bem parecido com isso. Mas voltando a essa situação, o que tem hoje que pode, de repente, solucionar, ajudar esse síndico nesse sentido, tornar a vida deles mais fácil, digamos, Everton? Olha, hoje no mercado tem diversas opções e soluções que ajudam nisso, né? Como eu falei, a cobrança é um negócio. E, sendo um negócio, tem diversas formas de você buscar solução, desde empresas especializadas em cobrança, até montar um escritório de cobrança terceirizado, e também tem a solução da garantidora, né? A garantidora, no meu ver, ela traz uma previsibilidade e uma certeza maior. É diferente de você estar dependente da performance do escritório de cobrança, você não está dependente se o escritório vai performar mais ou menos, melhor ou pior. A garantidora, feito o acordo com ela, a contratação da garantidora, você vai receber aquele valor contratado, independente do que aconteça. Então, se você tem aí, sei lá, 100 mil reais para receber dos condôminos, né? E negociou uma taxa de, um exemplo aleatório aqui, uma taxa de 2%, você vai receber, no dia combinado, os 98 mil que foram contratados, né? Se todos os moradores pagarem ou não, se tiver inadimplência alta ou não. Então, no meu ver, a garantidora ela traz tanto a segurança operacional, como ela traz também a previsibilidade. Não importa o que acontecer. Você vai ter a previsibilidade, a segurança de que no dia tal no mês, você vai ter esse dinheiro, vai cair no seu caixa e é seguir a vida. E aí vai ser problema dos devedores, vai ser a garantidora com os devedores. E você ainda está blindado naquele ponto de, não, a garantidora está seguindo o rito normal, segue a lei, segue o Código Civil, assim, não tem nada de errado, né? Então você se blinda e se protege de muita coisa também. Então, das opções, Paulo, terceirizar, contratar escritório, eu vejo que a garantidora é que traz uma melhor tranquilidade e eficiência para o síndico. Perfeito. Primeiro que ela tem esse adiantamento. E a cobrança, como é que é feito? A garantidora ela tem um escritório próprio de cobrança, né? Então, no nosso caso aqui, né, e aí eu trabalho numa garantidora e não inclinado a essa resposta, obviamente, eu estou aqui de mente bem aberta para a gente conversar, mas na nossa garantidora a gente tem o próprio time de cobrança. Então, a gente faz o contato, faz a regra de cobrança, monta o script, define as regras em relação a cada tipo de condomínio. Então, esse condomínio aqui que o colega falou agora há pouco, com 30 dias negativa, mas a maioria não faz isso. Então, a gente segue bem aquele combinado com o condomínio e baseado também no que tem no Código Civil, né? Então, nós temos nosso time próprio de cobradores, nosso time próprio de advogados também. Então, nós conseguimos seguir uma linha completa, desde a implantação, comunicação com os condôminos, envio dos boletos, cobrança dos condôminos inadimplentes, até a extrajudicial e também judicial, com escritório próprio de cobrança e também escritório próprio de advocacia, né? Entendi. É feito tudo direto para ela, de uma forma muito mais simples, muito mais tranquilo. Aqui, ó, a gerência Lina e Lara colocando aqui um negócio bem importante, que os pagamentos atrasados devem ser cobrados, tudo, mas cuidado, gente, para que você não fique tirando direitos do inadimplente. É isso mesmo, inadimplente tem direitos. Todas as áreas comuns, gente, ele pode usar quando ele quiser, ele estando adimplente ou inadimplente. Então, toma muito cuidado com isso, de fato, aí, isso tem que ficar muito claro para fazer isso, né? Mas voltando ao que a gente estava falando ali, Everton, é muito interessante, porque o síndico sabe que ele vai poder fazer obras, manutenções devidas, porque ele vai receber aquele valor. E aí, claro, a garantidora se acerta com o morador. Aí é outra coisa já. A contratação da garantidora, ela traz diversos benefícios, além da previsibilidade, né?
Eu acho que aqui a gente já evoluiu além do ponto da garantia do recebimento e tem oferecido, inclusive, soluções financeiras para os condomínios. Eu acho que essa é uma evolução que a gente é muito feliz de fazer, porque agir ali no mensal, a gente já faz isso muito bem, já faz há muito tempo. Tem 1000 condomínios já, parceiros nossos, que fazemos isso mensalmente, recorrentemente. E a gente está evoluindo agora para soluções financeiras para o condomínio. Então, o empréstimo para alguma necessidade, seja de fluxo de caixa, seja de obra, seja alguma emergência, o adiantamento de parte desse valor para alguma adequação que o condomínio está fazendo. Então, a gente tem buscado cada vez mais novas soluções financeiras para o condomínio, extrapolando aí o ponto simplesmente de garantia. Garantia a gente já faz bem há muito tempo, com mais de 1000 condomínios aí pelo Brasil, né? Então, especificamente sobre a garantia, é uma tranquilidade imensa para o síndico e para o condomínio também, porque independente do que aconteça, o condomínio vai receber aquele valor acordado. A taxa de desconto, geralmente, ela é muito menor do que a inadimplência, né? Então, por exemplo, se você tem aí 100 mil reais a receber, mas a tua inadimplência é 12%, 13%, isso quer dizer que você tem uma perda de caixa mensal de 12, 13 mil reais. A taxa que a gente faz para essa garantia é muito menor, vamos supor, sei lá, 3%. De 100 mil reais, você vai ter uma despesa de 3 mil, né? Então, 12, 15 contra 3 mil, né? 2.500, 3.500, dependendo do que for acordado entre a nossa garantidora e o condomínio, né? Então, a despesa baixa muito e a sua tranquilidade também, porque aconteça o que acontecer, você vai receber aquele valor acordado. Tá no mudo. O síndico fica muito mais tranquilo nesse caso, né? Fica muito mais sossegado aí. Gente, quem que tem garantidor aqui em condomínio aqui? Quem que poderia falar aí um minutinho aí de como que tem sido aí a experiência aí? Tem alguém que tem aqui? Eu tenho e eu falo que para mim tem sido muito boa. Oi, Giovanni, pode falar. Eu tenho hoje em 80% dos meus condomínios. Vale muito a pena, porque efetivamente é muito baixo as multas aplicáveis pelo condomínio, né? Então, não surte efeito, como você disse, o pessoal paga o cartão de crédito, paga o boleto do iPhone, essas coisas, e não paga a taxa condominial. Com a garantidora, a gente não tem esses problemas, né? Porque tem antecipação, cobrança garantida, o pessoal que faz efetivamente a cobrança. Em troca disso, eles ficam com os juros e demais deduções, que é bem mais alto, porque já está embutido custos processuais, honorários advocatícios e demais demandas. Mas, assim, para fazer uma previsão orçamentária assertiva, é essencial uma garantidora. Porque você já está programando, você não conta com os inadimplentes, né? Não vai ter esse problema ali. Então, show de bola. Tem sido muito bom. Inclusive, recomendo isso até nas implantações, porque, acima de tudo, quando você pega um prédio novo, né, que você está implantando, a maioria da galera está pagando os apartamentos parcelados, né? E aí, se vai atrasar alguma coisa, não vai ser o apartamento, vai ser a taxa do condomínio. Giovanni, você foi num ponto excelente, assim, o ponto da implantação, né? A nossa garantidora aqui, eu ainda não falei o nome, pessoal, é o Ceres, né? O Ceres tem bastante tempo de mercado, a gente atua com um número bem relevante de condomínios no mercado, então é o Ceres, né? Mas sobre esse ponto que o Giovanni está falando, esse é um dos momentos mais delicados da implantação. Porque além do ponto do morador que está pagando financiamento, Giovanni, tem a construtora que não vendeu todos os apartamentos. Então, a gente atua muito bem nesse ponto, tá? Porque aí a construtora muitas vezes tem 10, 15, 20, 50 apartamentos. A gente já chegou a pegar aqui, Giovanni, implantação que a construtora tinha ainda 220 apartamentos. Então, olha o tamanho do problema. E a gente assumiu, tá tocando e deu tudo certo, tá tudo bem no condomínio. A construtora foi vendendo e hoje isso já está lá, dos 220 eles estão com menos de 50, né? Então, isso que entra muito Isso entra muito na prática das construtoras, porque é sabido, né, e é legislação pura, que a construtora, independente de vendido ou não vendido, tem que arcar com a taxa de condomínio. Não tem essa de pagar 50%, 20%, não. Por isso que é importante, assim, até quando a gente vai
assumir um condomínio assim, a gente tem uma boa noção ali se as unidades estão 100% vendidas, né? Que aqui, pelo menos, a maioria vende o empreendimento antes. Então, quando ingressa, já está tudo vendido, não tem tantos problemas. Mas já peguei condomínios que estavam com essa situação. Tinha, tipo, 50 casas lá que não pagavam, porque não tinham sido vendidas. Aí a gente entrou com ação, né, de cobrança contra eles lá, por mais que eles tinham no contrato, uma cláusula leonina mesmo, se ferraram, tiveram que restituir todo o valor que não foi pago para o condomínio. Perfeito. Deixa eu abrir aqui para o síndico gestor, Gustavo. Gustavo, pode falar, querido. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Opa, boa tarde. Everton, eu queria entender com vocês, eu estou até em negociação com a Monique e em um contrato ali, e como que vocês estão vendo essa questão de contrato, visando que Curitiba, né, o Paraná é o berço desse modelo de cobrança, né? E vocês trabalham muito com a parte de securitizadora, né? Que muda um pouco do modelo de trabalho que nós temos aqui hoje em Curitiba. E para alguns síndicos, o entendimento se parece ao mesmo modelo de trabalho, mas no contrato ela diferencia bastante essas regras. Você acha possível uma possibilidade da Ceros se adaptar com o mercado de Curitiba? Tu quer comentar alguma coisa antes, Monique? Não, só porque a gente está... Ontem, inclusive, a gente já teve reunião com a Sara, né? E a gente está fazendo um levantamento para poder melhorar isso mesmo, porque, de fato, a gente percebe, comparando o Paraná com os outros, né, em relação aos sérios, é diferente. O entendimento, de fato, é diferente. Então, estamos trabalhando para poder melhorar os contratos, para poder ficar mais acessível para o pessoal aqui do Paraná. Legal, muito bom. É Responde padrão, né? Aí, Gustavo. Só repontando ali, pessoal, só para vocês entenderem, não é nada de um bicho de sete cabeças, é questão do modelo de trabalho. Eu digo para vocês em questão até de uma compra de dívida. Hoje, quando a gente entra com uma garantidora, você já entra negociando tudo. Então, você já entra negociando a taxa de serviço, ela já sabe qual que é o valor de inadimplência do condomínio, ela já vai comprar aquela dívida, já vai injetar dinheiro no caixa. E hoje, Cacero, do processo, não que não aconteça, mas é um pouco mais demorado. Então, primeiro você faz um contrato da securitizadora e depois você faz um outro contrato da compra de dívida. E eu acho que isso daí ele prolonga muito essa questão da contratação do serviço. Estamos melhorando isso, Gustavo, pode deixar. Tá bom? Gustavo, obrigado pela tua pontuação aí. Assim, a gente, de fato, como a gente não perde negócio aqui, tá? Principalmente nesse mercado, assim, a gente acredita muito nesse mercado e trabalha há muito tempo, né, nesse mercado de condomínios, então a gente conhece bem a dinâmica do condomínio, conhece bem os apertos de caixa, conhece muito bem o funcionamento do dia a dia, né? Eu acho que o que for possível adequar, a gente vai sim conseguir. O que for ponto, não exatamente de contrato, como você falou, mas de agilidade, vamos logo colocar isso na esteira, a gente consegue também adequar. Acho que o mercado de Curitiba é um mercado que sempre nos ensina muito. O mercado de Curitiba foi o berço de criação desse mercado, né? Então, é bem desenvolvido, bem rápido e bem para frente também nesse mercado. Mas, terminando aqui, eu já vou pegar como é que está o seu caso e vou tentar dar celeridade para entender o que está travando e fazer isso acontecer. Mas, digo a você, assim, a gente não perde negócio aqui, tá? Não vai ser por isso que você vai deixar de evoluir e fechar com a gente, não, pode ter certeza. Não, eu estou tranquilo, que nem eu falei, eu passei para a Monique ali, ela estava fazendo esse acompanhamento, é só pela questão mesmo que eu falei para ela, falei, olha, eu acho interessante, ainda mais ela que acabou de entrar e ela tem um grande conhecimento no mercado aí, o pessoal está abarrotando ela de proposta, mas o negócio não está fluindo, porque a gente tem um grupo, né, e a gente vai discutindo as mesmas linhas. Eu acho que isso é interessante porque condomínio lá do outro lado, ele quer lá, eu tô com o condomínio aí, né? Quer o dinheiro no caixa para resolver o problema. Entendi. É claro. É claro.
Perfeito. Gente, deixa eu colocar... beleza. Oi, pode falar, Giovanni. O Giovanni que levantou a mão? Não. Deixa eu colocar aqui, Everton, qual que é o teu contato, por favor? Se o pessoal quiser entrar em contato contigo, quiser conhecer mais, eu também vou pedir para a Monique deixar o contato dela também. Legal. Eu vou escrever aqui no chat, pessoal, tá? E Isso. puder trocar alguma ideia, perguntar, vou deixar e-mail e telefone. Esse telefone é o WhatsApp, então, quem quiser, fique à vontade de verdade. No caso aí, até que o nosso amigo conversou, cara, tô fazendo aqui um ponto com você, está demorando, me ajuda aí, a gente dá celeridade também. Então, coloquei aí o WhatsApp, vou colocar também o meu e-mail. Perfeito. Monique, se puder, coloca o seu também, Monique, para o pessoal também, por gentileza. Boa. Exatamente. Para quem não está conseguindo ver o chat aqui, né? O DDD do meu telefone é 85 e o telefone é 98820-4233. DDD 85 98820-4233. Pode ficar à vontade, linha direta. E o que precisar de dúvida, de curiosidade, de ajuda, a gente está disponível. Perfeito. Eu quero... A Monique também está deixando ali os dados ali dela também, colocou ali já, ó, monique.martins@celos.com.br, e também ali o telefone dela, o 419-9987-6415. E se alguém quiser, gente, me chama ali, também tem os contatos, vou passando para vocês aqui. Antes da gente encerrar aqui, Everton, gostaria de agradecer muito por ter aberto aí essa possibilidade, compartilhado conosco aí. A gente... você viu que o negócio aqui é meio freestyle, como eu falei com você, né? Estilo livre, e a gente já passou de 1 hora conversando sim. aqui. 1 hora. Foi maravilhoso, Paulo. Obrigado. Espero que tenha sido muito bom para todo mundo também. Muito obrigado. Beleza, então, gente, obrigado a todos vocês. Quinta-feira que vem, a gente está de novo aí para continuar o nosso bate-papo aí, tá bom, gente? Um grande abraço, gente. Valeu aí. Uma boa tarde aí a todos vocês aí. Valeu, até mais, pessoal. Tchau, tchau.